Buenas noches, amados hermanos y amigos presentes y los que están en diferentes naciones. Boa noite, También un amados saludo muy amigos e especial irmãos aqui al presentes misionero Miguel Bermúdez Marín, e aos que quem estão se em encontra diferentes nações. en actividades en Uma saudação muito especial também ao missionário el cual Miguel está Bermúdez reunido Marín, allá, como ya hemos que se encontra visto y em escuchado. atividades no Su Panamá, misionero Miguel, o Bermúdez qual Marín. está reunido lá, Que Dios te bendiga, Miguel, como já vimos y todas las personas que están allá reunidas en Panamá. e escutamos ao missionário Miguel Bermúdez Marín. En Que Deus te Apocalipsis, abençoe, Miguel, capítulo Ruth e todas as pessoas que estão reunidas no Panamá. 1 en adelante. Y dice así. Y vi en la mano derecha del que Busquemos estaba no Apocalipse sentado capítulo en 5, el trono versículos un 1 ao libro 12, escrito por dentro y por e diz fuera, assim: sellado con 7 E vi sellos. na destra do que estava E vi sentado um sobre o ángel trono fuerte que pregonaba, um livro, escrito por dentro e por fora, ¿quién es digno selado de com abrir 7 el libro selos. y desatar E vi sus sellos? anjo forte, Y ninguno, bradando ni en el com grande cielo, voz: ni en la tierra, Quem ni é debajo de la digno tierra, de abrir podía o abrir livro el libro, ni aun mirarlo. e de desatar os seus Y lloraba selos? yo mucho, porque no E se había ninguém hallado no céu, ninguno digno nem na terra, nem debaixo da de terra abrir el libro, podia ni de abrir o leerlo, livro, nem olhar para ni ele. de mirarlo. E eu chorava muito, E porque um dos ninguém fora ancianos achado me dijo: digno de abrir o livro, No llores. nem de o ler, He aquí que el nem de león olhar para ele. de la tribu de Judá, la E raíz de disse-me David, dos anciãos: ha vencido para Não abrir el libro chores. y desatar Eis sus 7 aqui sellos. o leão da tribo de Y Judá, miré, a y raiz en de medio del Davi, trono que venceu de los 4 seres vivientes, para abrir o livro y en medio de los e desatar ancianos os seus 7 estaba en selos. pie un cordero E como olhei, inmolado, e eis que estava no que meio tenía do trono 7 e dos cuernos 4 animais y viventes, 7 ojos, e entre os los cuales anciãos, son um los cordeiro, 7 espíritus de como Dios havendo sido morto, enviados e tinha por 7 toda chifres la e tierra. 7 olhos, que são Y vino os y 7 tomó el libro de la Espíritos mano derecha de Deus, del que estaba sentado enviados a toda a terra. y cuando hubo E tomado veio el libro e tomou o los livro da 4 seres destra do que vivientes estava sentado y los 24 no trono. ancianos se postraron delante del E cordero. havendo tomado o livro, os 4 animais Todos tenían arpas e os y 24 copas anciãos de oro llenas de incienso, que prostraram-se son las oraciones diante do cordeiro, de los santos. Y cantaban tendo un nuevo todos cántico, eles diciendo, harpas e salvas de ouro cheias de incenso, y de abrir sus que sellos, são as porque orações tú dos fuiste santos, inmolado, e y con cantavam tu sangre nos has novo redimido para cântico, Dios de dizendo: todo el linaje, Digno és de lengua, tomar o livro, de abrir os seus selos, y nación, porque foste morto, y nos e has com hecho teu para nuestro sangue Dios compraste para Deus reyes y sacerdotes, homens de toda tribo e y língua, reinaremos e sobre la povo tierra. e nação. Y miré, y E oí la para voz de o nosso muchos Deus ángeles os fizeste alrededor reis e del sacerdotes, e y de los eles seres reinarão vivientes sobre a terra. y de los ancianos, y su número era E olhei millones de millones, e ouvi a que voz decían a gran de voz, muitos anjos ao redor do el trono, cordero, e dos animais e dos el anciãos. cordero que fue E era o número deles inmolado, milhões de es digno de milhões tomar el e milhares de poder, milhares, las que riquezas, com grande voz la diziam: sabiduría, la Digno é o fortaleza, cordeiro la honra, que foi la morto gloria y la alabanza. de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória.
e ações Que de Dios bendiga graças. nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el libro sellado. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o livro selado com 7 El selos. tema del próximo domingo, el libro sellado con 7 sellos. Hoje fazemos a introdução do tema do próximo domingo. O livro selado com 7 selos. Este libro sellado con 7 sellos. Queiram assentar-se. Tenham a Contiene bondade. los nombres de todos los que formarían la iglesia Este livro selado com 7 selos contém os nomes Recordemos que en una ocasión de todos os que formariam a igreja do Senhor de esto, o sea, de que Jesus estaban fuera Cristo. demonios, cuando fueron enviados Lembremos que numa y ocasião regresaron, Cristo decían disse: a Jesús, não vos alegreis los por apóstoles isso, decían, ou seja, de que expulsavam os demônios, aún los espíritus se los sujetan. quando este seus nombre. Cristo les dice, no os gocéis apóstolos de que los espíritus foram enviados e retornaram dizendo a Jesus: Senhor, até os espíritos sino gozaos nos sujeitam no de teu que nome. vuestros nombres Cristo lhes disse: están escritos mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos con céus. 7 sellos. Estão escritos no céu, neste livro selado com 7 Es selos, el título de propiedad que é o livro da de los vida. cielos y la tierra, É o título de propriedade la creación. dos céus e da Ahí terra, es que están los nombres de en toda la a sección criação. del libro de la vida del Cordero, es donde Aí están na los seção nombres de do los livro escogidos da de vida do Dios, Cordeiro, los elegidos é de onde Dios, estão los os miembros nomes da dos iglesia escolhidos de Deus, del Señor Jesucristo, os eleitos de Deus, los os cuales membros da Él igreja llamaría do Senhor Jesus Cristo, conforme San os Juan, quais ele chamaria conforme o capítulo 10 de también São tengo João. otras ovejas que no son de Ainda este tenho redil, outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, y oirán e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho y un e um pastor. También el mismo capítulo 10, Também no mesmo capítulo 10, 27 versículos 27 ao 29, Cristo disse: As ovejas minhas ovelhas ouvem a minha voz, y me siguen, e eu conheço-as, e elas me seguem, y yo les doy e dou-lhes vida a vida eterna, eterna, e nunca hão de perecer, perecerán jamás. e ninguém as Mi arrebatará da Padre minha que mão. las dio es mayor que Meu todos, Pai que mas deu y nadie las puede arrebatar. é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. São João 10, capítulo verso 27, 27 versículos al 27 ao 29. verso 30 E no dice, versículo 30 diz: el Padre y Eu e o una Pai cosa somos. somos um. Padre y yo uno. Cristo sempre dizia: Cristo siempre decía, el Padre que mora en o mí, Pai que mora em Él mim, hace las obras. Ele faz as obras. Ahora, ese título de propiedad, Este título de propriedade, sellado con 7 sellos, o livro selado com 7 en la selos, diestra de Dios, en el na mão capítulo direita de Deus, 5, no capítulo 5, siendo el título de propiedad de sendo toda o la creación, título de propriedade el de título toda a propiedad de la criação, vida eterna, o título de propriedade da vida título de eterna, propiedad donde están los nombres de los o que título vivirán de eternamente, propriedade, onde estão os nomes dos que viverão eternamente, es el libro, el título de propiedad é o livro, o título de que propriedade Dios que Deus le dio a Adán, deu a Adão. y por cuanto pecó, E porquanto le pecou, fue quitado el libro, o livro foi retomado, regresó el libro o livro a la regressou diestra de Dios, à mão de que es el Deus, dueño original, que é o y dono por lo original. tanto, nadie
podría vivir Portanto, físicamente, eternamente, ninguém poderia viver fisicamente, eternamente nesta terra. moriría a cierta edad, exceptuando Toda algunos pessoa morreria em certa que él se idade, llevaría, como excetuando algumas que ele Enoc, levaria, como Elías, los como cuales Enoque e no como vieron Elias, muerte, os sino quais que não fueron viram a morte. arrebatados por Dios. Mas eles foram Y la Escritura arrebatados nos por dice Deus. que Elías fue llevado al cielo en un carro de A fuego, Escritura nos o diz sea, que Elias foi levado ao céu num carro de fogo, ou seja, num disco voador. el que tenga el libro, porque es el libro de la Quem vida tiver o eterna, livro, porque el é o título livro de da propiedad vida de la vida eterna, eterna, o título de propriedade da vida el título de eterna, propiedad de toda la o creación, título de propriedade de toda a el que tenga criação, el libro e quem tiver vivirá o livro viverá eternamente. y el pueblo que recibe ese libro será el pueblo que en su mayoría E o povo que receber esse livro será o povo que, na sua en el maioria, tiempo final. será transformado no tempo final. Tener ese título de propiedad Pessoa alguma, sem ter esse título de propriedade, poderá continuar vivendo fisicamente, para o qual terá de ser transformada para poder continuar vivendo. Ou seja, o corpo glorificado que os crentes hão de receber será o corpo que receberiam lá no tempo de Adão, se Adão não pecasse. E será um corpo semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem, para o qual esse título de propriedade virá novamente aos crentes em Cristo na terra. Esse título de propriedade. Cada mensageiro recebeu a revelação da palavra para a sua era. Ele a falou. E foi a palavra de Deus para o povo. E os escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, receberam a sua mensagem, correspondente ao tempo em que eles viveram. Mensagem essa que veio por meio do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era. Mas nenhum deles recebeu o título de propriedade. Como vimos, Cristo, o leão da tribo de Judá, toma o título de propriedade. E João, porquanto conhecia a Jesus, o viu como cordeiro, mas o ancião o viu como leão da tribo de Judá. Depois que ele toma esse título e abre os selos, o traz à terra. No capítulo 10 do Apocalipse. E vem clamando como leão. Vamos ler. Como diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste.
E o seu rosto era como o sol, tenía en su mano un librito e os seus pés como colunas de fogo. abierto E tinha na sua mão y um puso su livrinho pie aberto, derecho sobre el mar, e pôs o seu pé direito sobre o mar sobre la tierra. e o esquerdo sobre Es a terra. Cristo, el cual tomó el libro sellado con 7 sellos É y lo Cristo, abrió. o qual tomou o livro selado com 7 selos e o abriu no céu. Desciende la tierra con el librito abierto en su mano. E depois ¿Para qué? Vamos a ver. desceu na terra com o livrinho aberto em sua mão. Para quê? Y clamó a gran voz, Vamos ver para quê. como ruge un león. E clamou com grande voz, como um leão quando ruge. De la Viram? tribu de Judá, con el Porque librito ele vem abierto como leão en su da mano. tribo de Judá, Viene com o con el livrinho título de aberto propiedad na sua mão. de la vida eterna, con el título de propiedad Vem de com toda o título de propriedade da vida eterna, com o título de propriedade de toda a criação. y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos E clamou com grande voz como um leão quando ruge. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. son la Os voz 7 de trovões Cristo viniendo con el librito abierto, são a voz de Cristo vindo com o livrinho con aberto el título de propiedad. na sua mão, Ahora, vindo com o título de propriedade. Adán tuvo esse título de propiedad, pero el día que pecó, Notem que Adão teve esse título de propriedade, mas no dia em que ele pecou, a morte entrou. Portanto, esse título de propriedade foi tirado dele, retornou à mão direita de Deus, de Adán, onde estava antes de Adão tê-lo. el segundo Adán, Cristo Depois, o segundo lo toma Adão, en el cielo Cristo, y o toma no céu lo toma para compartirlo con su o iglesia, toma para compartilhá-lo que son com a los sua igreja, hijos y es de Dios del nuevo pacto. que são os filhos e filhas de Deus do novo pacto. Vamos a ver lo que hace aquí. Vamos ver o que faz aqui. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, y juró por el que levantou vive a por sua los mão siglos de los ao siglos, céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que creó el cielo y las cosas o que qual están en él, la tierra, criou o la tierra céu e o que y nele las há, cosas que están en ella, y el mar y las cosas que e a están terra e o que nela há, en él, que el tiempo e o mar e o que nele no há, será más. Que el tiempo que não no sería más. Sino haveria que los días de la voz del séptimo mais ángel, demora, cuando él comienza a tocar que não la haveria mais trompeta, demora. el Mas mismo nos dias Dios da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. del cielo habló otra vez conmigo E a voz que eu do céu tinha ouvido, y toma el tornou librito a que falar está abierto en comigo la e mano disse: del ángel que está en pie sobre el mar, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé, sobre o mar e sobre a terra. y fui al E ángel fui ao anjo dizendo-lhe: diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, dá-me o livrinho. toma y come, E ele disse-me: y te amargaré toma-o, el vientre, come-o, pero en tu boca será dulce. e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. E tomei Y era dulce en mi boca como la mía. o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Y ahora, luego del ángel,
E depois do anjo entregar este livro recuerden que Juan es tipo y a figura João, de la iglesia recordem del Señor Jesucristo, que João pasando é por tipo e todas las figura edades. da igreja do Senhor Jesus Cristo, Juan representa passando a la por iglesia todas as eras, y el até este mensajero tempo final. de cada João representa de la iglesia. a igreja e é o mensageiro de cada era da igreja. Por lo tanto, Juan recibiendo el libro es tipo y figura, Portanto, João recebendo o livro é tipo e figura do mensageiro ese do tipo de último propiedad, dia recebendo esse título de propriedade e compartilhando-o com a igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo, a qual está está esperando a vinda do Senhor para a sua transformação, para lo cual necesita saber lo que los para o truenos qual han hablado, precisa saber y o que eso os trovões falaram, lo e isso recibe ela o recebe neste este tempo final, al ao ser compartilhado esse título título com o mensageiro do con el último mensaje dia del día postrero, y el mensajero e o lo mensageiro comparte o con la compartilhar iglesia. com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ahora vean que les Agora dije, vejam o que lhe foi dito, y él me dijo, e disse-me: es necesario importa que que profetizes profetices otra vez outra vez sobre muchos pueblos, a muitos povos lenguas e y nações reyes. e línguas e reis. Y luego en el capítulo 11 está el E ministerio depois, no capítulo profético 11, de los dos está o olivos, ministério profético das duas oliveiras, los ministerios que são os que traen la ministérios profecía, que trazem a la palabra profecia, profética a palavra profética para todos os povos, nações e línguas. Ahí está en el capítulo 11 el ministerio de los dos O ministério das duas oliveiras, de dos dois ungidos, está aí no capítulo 11, también al capítulo 4 verso e de acordo com o capítulo 4 de Zacarias, de Zacarías, versículos 11 ao 14 também, los dos ungidos que están delante que são de la presencia os del dois Señor, ungidos que estão diante da presença do los Senhor, ministerios de Moisés e que são os ministérios Elías, de para Moisés ser manifestados e de Elias, en este tiempo para serem final, manifestados para hablar neste tempo final, para falar para traer la profecía para e Israel, trazer para todo a pueblo, profecia nación, para Israel e para todo o povo, nação e língua, del día trazer a palavra profética luego del do ministerio último del dia. cuarto Elías, viene el ministerio del quinto Depois do Elías, ministério do quarto Elias, vem o ministério do quinto Elias, de Moisés. com o ministério de Moisés, Un ou seja, profeta como um Elías, profeta como un Elias, profeta como Moisés. um profeta como Moisés. Eso es lo que Dios tiene. para Isso é o que darle Deus la tem palabra, para dar a que le palavra dará la fe, que dará a para fé ser a transformados todos os crentes em Cristo, y nascidos de llevados novo, por Cristo a la cena, que formam a igreja do todos Senhor los Jesus Cristo, todos para serem los creyentes en transformados Cristo, e levados com nascidos de Cristo nuevo, à ceia que forman la iglesia del Señor das Jesucristo bodas do en el Cordeiro tiempo final. no tempo final. Y los que partieron E os que partiram do nosso tempo e os das eras passadas serão ressuscitados em corpos eternos, imortais, jovens, glorificados. corpos glorificados. Y todo eso E viene tudo isso vem por bendición por herencia bênção e herança del segundo do Adán segundo Adão para sus hijos para seus que filhos, estaban entrando de edad que ele esteve gerando de era em era, su segunda Eva, na sua segunda que es la Eva, iglesia, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. por lo tanto, Portanto, con la revelación com a revelação que trae que el ángel o fuerte anjo del cielo forte Cristo, que desce do céu, hablando
Cristo, como león de la traz, tribu de Judá, falando como leão da tribo de Judá, e 7 trovões emitindo as suas los vozes, creyentes dará a para fé ser transformados aos crentes para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. será Será a segunda vez ocasión en que el título de propiedad que o título de propriedade estará nesta terra. vean el primer Adán lo Vejam que o primeiro Adão o teve e, ao perdió el pecar, derecho a tenerlo, el pecado, perdeu o direito de tê-lo. y es ahora Regressou ao el segundo dono Adán, original e depois o segundo Adão, Cristo, para traerlo, é quem o recebe para trazê-lo à sua família, à sua igreja, darle la fe para ser transformado e lhe dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estudien Estudem para que estejamos escutando este tema estemos no próximo domingo, escuchando este tema no estudo bíblico do próximo próximo domingo. domingo. Hoje foi somente uma introdução ao que será El tema o tema del do próximo próximo el domingo, libro sellado, o livro selado com 7 selos. O grupo, a partir as de pessoas que tengan tiverem esse livro tendrán terão la bendición a bênção Adán que Adão e Eva perderam en no el jardim huerto do Éden. Ou seja, que regresarán regressarão à vida eterna aqueles que estiverem ordenados ser para serem transformados. transformados. Habrá otros también que están Haverá outros também decididos para ser. que estão escolhidos para serem ressuscitados em corpos glorificados. Por lo tanto, si se nos va Portanto, se alguma pessoa crente partir antes, sabemos que retornará na ressurreição. pero aquí en la tierra habrá grupo Mas de haverá um personas grupo de creyentes en pessoas Cristo crentes em Cristo, aqui na terra, que receberão desse a título revelação de propiedad. divina Y por desse consiguiente, título de propriedade. E, consequentemente, el título de propiedad juntamente terão o título de propriedade juntamente com o mensageiro do tempo final, el cual, o qual, assim como João o recebeu, lo recibirá o mensageiro do último dia o receberá y luego por e em seguida profetizará. Profetizará ao comer esse título de propriedade tendrá e terá os ministérios proféticos do último dia para profetizar sobre muchos pueblos, para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Portanto, quem comer o livro el que tendrá los será ministerios proféticos, aquele que terá os ministérios proféticos do Apocalipse capítulo ahí 11. nos detenemos y Aí nos continuaremos detemos e continuaremos no próximo domingo en la pela mañana. manhã. Que Dios les bendiga grandemente y que nos ayude Dios Que Deus lhes abençoe grandemente. listos Que Deus nos ajude a estarmos preparados a escuchar los para escutarmos os 7 trovões do Apocalipse 10, recibir la revelación, recebermos a el revelação, conocimiento de su o contenido, conhecimento do seu conteúdo, recibir la fe para ser transformados, recebermos a fé para sermos llevados con transformados Cristo a la cena, e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. continúen pasando todos una noche feliz. Que todos continuem desfrutando uma noite feliz. Al reverendo José Benjamín Pérez, E deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez para continuar. al ministro, E em cada país deixo o ministro correspondente para continuar. hasta el próximo domingo, Dios mediante, Até no próximo domingo, com a ajuda de Deus, quando estaremos aqui
aquí para para la escuela bíblica o estudo bíblico en el tema do tema el libro sellado O con Livro 7 Selado com sellos. 7 selos. Ya sabemos que es el libro Já sabemos que é de la vida. o livro da vida. Sabemos Sabemos que es el título de propiedad que é o título de propriedade de la vida eterna. da vida El eterna. título de propiedad O título de de propriedade toda la de creación. toda a criação. Continúen pasando una noche feliz. Que continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. El reverendo José Benjamín Pérez, Com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez. E em cada país, o ministro correspondente. Dios les bendiga. Deus lhes abençoe e guarde a todos. Y oren por mí para E orem por mim, que la voz, para que a voz, la garganta esté mejor a garganta esteja melhor para el próximo para o domingo. próximo domingo. Dios les bendiga. Deus lhes abençoe e guarde a todos. Que Dios te bendiga, Miguel. E que Deus te abençoe, Miguel, Donde te lá onde se encontre.